Entre Conversas está no ar. Agora me diz uma coisa, você tem vontade de investir o seu dinheiro e não sabe por onde começar? Então não saia daí, porque hoje nós vamos falar sobre investimentos. Fique com a gente. Muitas pessoas não investem porque têm dúvidas sobre o assunto e não buscam as respostas. Ao invés disso, não fazem o dinheiro render e acabam adiando os planos de vida e até alguns sonhos. Dúvidas simples como qual o melhor investimento ou por onde começo acabam impedindo muitas pessoas de iniciar o caminho rumo à autonomia financeira. E para tirar algumas dessas dúvidas, quem está aqui comigo é o professor de economia Daniel Santos. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Jade. Daniel, antes da gente tirar essas dúvidas mais específicas, eu queria te perguntar qual a importância de investir? É importante porque quando a gente fala de investimento, nós falamos de um compromisso da pessoa, meu, seu compromisso ou do nosso telespectador, consigo mesmo. Porque se nós não investirmos, se nós gastarmos tudo que a gente ganha hoje, significa que amanhã eu não vou ter nada também. Eu vou ter apenas aquilo que eu ganhei no dia ou naquele mês. Então imagine a perspectiva que nós temos de pessoas que estão vivendo cada dia por si só e daqui a pouco nós temos pessoas com a idade avançando e chega um momento onde ela precisará ter recursos para poder manter o seu padrão de vida. Então, no Brasil, onde é possível ainda se aposentar pagando valores de INSS, etc., alguém que espera apenas viver disso vai ter que mudar um pouco a sua forma de viver, a sua forma de gastar, ou até mesmo como ela consome. Então, este investimento é um compromisso que ela faz consigo mesmo do futuro. Esse processo é um processo que ele pode começar em qualquer idade, né? Mas conforme a idade vai avançando, ele exige que os aportes, que o valor guardado por mês seja um pouquinho maior para poder dar essa substância, esse volume nos investimentos da pessoa. Então, quanto mais cedo investir, melhor. Com certeza. Existem algumas culturas e alguns pais, inclusive do Brasil, que quando nasce um filhinho, ele já começa a guardar um dinheirinho ali. Quando chega aos 18 anos e o filho teria aquela idade de, vamos dizer assim, se tornar maior, né, e responsável até os 21, ele tem um valor de dinheiro bem legal aplicado, poupando. E esse valor serve para iniciar um negócio, serve para poder pagar um curso, serve para pagar uma faculdade, fazer um bom intercâmbio, criar um arcabouço de conhecimentos para essa criança, que ele vai se tornar assim um adulto com melhores oportunidades. Então, se começa bem jovem, ele pode começar guardando dinheiro, e aí quando ele começa a trabalhar também, já com seus 14, 15, 16 anos, dependendo da família, ou um pouco mais velho, um percentual por mês guardado também começa a crescer esse pacote. E o jovem, a criança, vendo esse dinheiro na poupança ou nos investimentos, começa também a perceber que as perspectivas e oportunidades para ele ficam maiores ou melhores ao longo da vida. E tem muitos mitos em relação a investimentos, né? E eu queria te perguntar, investir é mesmo um bicho de 7 cabeças, como todo mundo imagina, ou é mais fácil do que parece? É muito mais fácil. Tem muito mais a ver, Jade, com a gente dominar a nossa intenção e desejo de gastar tudo agora do que as pessoas imaginam. Por quê? Porque quando você consegue dominar essa fera dentro de si mesmo, a vontade de gastar ela é freada e então a vontade de fazer esse dinheiro que você se negou a gastar também fica melhor e maior. Você se cobra que este valor que está sendo poupado retorne a taxas melhores. Então imagine, se alguém, por exemplo, guarda apenas R$5 por mês, a vontade dele de ver aquilo render é também pequena, porque sabe que é pouco. Mas se ele deixar R$5 por mês e um dia chega a ser R$50 por mês, em um ano dá 600. Em 10 anos são 6 mil. Continua sendo pouco, mas já são 6 mil reais que estão lá guardadinhos, com um sacrifício muito pequeno feito. Chega um momento que ele percebe que ao invés de guardar R$500, ele pode começar a guardar um pouco mais do que ele está ganhando. E aí esse pacote começa a crescer e ele tem condição de investir em opções que também rentabilizam mais. Então, a relação de rentabilidade com o dinheiro investido tem a ver com o tempo que eu posso deixar isso disponível no investimento e também com relação a quanto de dinheiro eu estou investindo. As taxas que eu tenho num banco para poder ter a rentabilidade sobre o meu investimento vão ser menores quando eu falo de R$100, mas ainda assim vão ser melhores do que zero.
Quando eu falo de R$ 100, ou falo de R$ 1.000 ou R$ 100.000, essas taxas vão crescendo paulatinamente. Então, você tem condição de começar a negociar com o banco ou procurar opções de dividir esses investimentos em cestas, em formas diferentes, para poder alocar o recurso e garantir que os riscos também sejam distribuídos. Assim, ele vai conseguir ter o máximo de retorno em também uma multiplicidade de opções que o mercado oferece para ele. E quem quer começar a investir, qual o primeiro passo de fato? Decidi investir, o que eu faço agora? Primeira coisa é guardar o dinheiro. Então vai lá, faz um orçamento em casa, doméstico, e diz assim, olha, eu ganho X e eu vou tirar desse mês tudo que eu posso. Não precisa tudo que você pode. Não, é o que sobrar? Não, também não. Faça um projeto dizendo o seguinte, olha, eu tenho orçamento, eu descobri que eu ganho X, eu tenho necessidade de pagar essas contas na minha planilha de Excel, vou lá, eu boto num papelzinho mesmo, e eu sei que naquele mês eu consigo salvar, poupar, vamos pensar assim, R$ 200. Esses R$ 200 é um dinheiro sagrado. Então, ele pega os R$ 200 e ele começa a guardar esse dinheiro aonde? Bom, as opções hoje, que a gente fala em poupança, por exemplo, rendem ainda muito pouco, porque nós estamos com uma Selic hoje em 6,25%. Portanto, a poupança rende 70% disso, que chega quase a 5%. Né? É grande coisa? Não, mas ainda assim é melhor do que zero. Quando esse dinheiro começa a volumar, ele consegue também agora escolher outras opções. Existem opções de investimentos em fundos, de tesouro direto, certo? Que ele pode procurar isso em várias corretoras online que estão aí no mercado, né? E vão poder fazer investimentos a partir de R$ 20. Né? E esse valor é legal por quê? Porque você coloca mês a mês um pouquinho e depois de algum tempo começa a perceber que esse pacotinho já é um pacote bonito e daqui a, quem sabe, alguns anos vai ser um pacotão. Né? E dá para cumprir alguns projetos legais com isso. E para um primeiro investimento, de fato, tem algo que tu indique, tem algo que seja mais fácil assim? Como que funciona? Olha, a grande questão é, nós falamos de um investidor, de um nosso ouvinte que vai poder deixar esse dinheiro por bastante tempo. Ou seja, não falamos de alguém que vai colocar o dinheiro hoje e precisar do dinheiro amanhã, porque aí ele vai precisar ter liquidez. A liquidez, ela tem uma relação inversa da rentabilidade. Então, se a gente fala, por exemplo, Tesouro Direto, ela consegue investir hoje nas corretoras em opções que refletem inflação, por exemplo, IPCA+, uma opção boa de Tesouro Direto, que reflete a inflação com um pouquinho mais de juros sobre isso, que o governo está pagando. Qual é a vantagem? É que ele vai estar garantindo no mínimo a inflação que nós temos, e esse ano está apontando para uns 8%, ok? Porque o mundo inteiro está com inflação sobre os seus preços, e aí um pouquinho mais sobre isso. Significa o quê? Que esse dinheiro rendendo 8%, 9% ao ano, ele vai ter o mesmo valor ano que vem com esse percentual de juros. Né? Existem várias opções e vale a pena com certeza pesquisar, porque conforme o dinheiro vai crescendo na mão, também cresce, como diz o super-herói, a responsabilidade, né? Sim, com certeza. Você falou sobre essa questão tem até a partir de R$ 20, e era isso que eu ia te perguntar. Tem algum número mínimo, tem algum investimento mínimo que pode ser feito? Como é que funciona? Para quem quer, pensar num primeiro investimento, ainda pensando em pouco, assim, pensando ainda que seja pequeno, o mínimo, qual seria? R$ 20 a gente sabe que é um patamar que o mercado oferta com um volume interessante de opções, tá? Mas é importante que o nosso telespectador verifique vamos dizer assim, a corretora que vai estar com ele negociando, para ter a garantia e a segurança que o seu investimento está sendo feito e que ele tem, né, as garantias que o Banco Central, juntamente com todas as demais questões que envolvem o mercado financeiro, estão à sua disposição. Porque se coloca o dinheiro, eventualmente, numa corretora que ninguém conhece, que nunca viu, e prometem resultados astronômicos, fantásticos, a chance de ele poder cair no eventual golpe é muito grande. Então, é importante pesquisar, saber quem é a corretora e não entrar em qualquer lugar, né? Porque dessa maneira ele pode tentar garantir, pelo menos, a rentabilidade e a segurança do seu retorno. Eu ouço muito das pessoas assim, não sobra nada, como que eu vou investir, né? Então, pensando nessa questão do sobrar de fato, a gente está falando de R$ 20. Óbvio que tem situações em que realmente famílias vivem com o que dá ali e não sobra nada. Exato. Mas essa questão da organização, na verdade, do fazer sobrar, está muito ligada ao planejamento de fato? Com certeza. Porque, assim,
se nós formos dar vazão a todos os nossos desejos, não tem dinheiro no mundo que sobra. A economia fala sobre isso, que a economia é a ciência de fazer o possível com os nossos parcos ou recursos limitados que nós possuímos. Então, é maximizar os benefícios com os recursos que nós temos limitados. Pois bem, se isso é uma verdade, é essencial que nós tenhamos essa visão de que para sobrar não será um acidente. Para poder fazer sobrar dinheiro na nossa mão, no nosso banco, no nosso investimento, não vai ser por acaso. Vai ter que passar por alguns nãos. Né? Então, dizer não para comer ali, não para pedir comida, não para poder sair, não para dar aquela ida numa festinha, não. Alguns nãos, né? E não é não todo dia, mas são alguns nãos durante um mês para garantir que eu tenha os R$20. Eu desafio o nosso telespectador a me dizer onde ele vai hoje, na nossa região aqui em Maringá, senta em qualquer barzinho e gaste menos R$50, né? Então, quer dizer, uma saidinha num barzinho que ele não vai, e fala assim, esse cinquentão que eu ia gastar, está aqui, apliquei agora. E deixa lá e esquece. Porque dessa maneira, esse não que ele está dizendo é por um prazer imediato, porém significa com ele um compromisso que ele vai satisfazer no longo prazo. Eu até me recordo de um texto que eu li há muito tempo atrás e que eu guardo na minha memória, que diz assim, né? Ser fiel sobre o pouco e eu vou te colocar sobre muito. Está na Bíblia. Né? Então, se nós podemos entender que é uma promessa divina, também entendemos que isso é possível para nós, nossa realidade. Se eu for fiel em gerenciar os cinquentão do mês, daqui a pouco o cinquentão vai ser quinhentão. Né? Os meus R$500 que eu tenho poupado vão poder me garantir uma visão de longo prazo um pouco mais saudável com o meu dinheiro, com a minha vida. Então, dali a pouco, esses R$500 com essa gestão eficiente dos recursos, dos gastos, de olhar a energia em casa, de segurar a água, de controlar o consumo, tudo isso vai sendo somado durante o mês e depois de algum tempo ele coloca a vida num ritmo que é adequado para aquilo que ele prometeu para si mesmo. Né? E aí, alguém vai estar poupando não mais 50, nem 500, mas 1.000, 5.000. E ao chegar aos 50 anos, para você ter uma ideia, alguém que poupa, por exemplo, R$300 por mês, em juros hoje que eu comentei, aos 50 anos ele vai ter aproximadamente R$600 mil. Mas colocando quanto? R$100 por mês. Ah, mas isso é pouco. R$100 por mês. Né? Imagine quanto é possível você crescer isso mês a mês para garantir essa visão de ser independente financeiramente. Né? Então, você acorda de manhã um pouco mais feliz, você olha para o dia um pouco mais feliz, porque sabe que se der tudo errado, está tudo certo. É essa visão que a gente fala de ser independente financeiramente. Não é que você não precisa trabalhar, mas você trabalha porque você acha muito bom. Né? Você gosta de fazer aquilo. Então, dessa maneira, a gente consegue criar uma cultura que isso vai para os filhos, vai para a família toda, e as pessoas começam a aprender que dizer não é ruim. Né? Basicamente, você aprende a colocar as coisas no lugar correto. Né? Se alguém, por exemplo, deseja fazer algo desse nível de projeto de vida para si mesmo, precisará também colocar as opções que ele tem na posição correta. Né? Senão, ele não vai ter o mesmo resultado. Então, a lição que fica para a gente hoje é que organização e planejamento são as chaves de um bom futuro, é isso? Essencial. Essencial, Jade. Porque assim a gente consegue olhar o dia, olhar o mês, perceber o que eu tenho nos últimos anos e olhar para o futuro com um pouco mais de otimismo. Porque quem passou pela pandemia agora e está percebendo as questões que envolvem economia, trabalho e renda, soube perceber como que ter uma reserva financeira fez bem. Então, se essa paz funcionou tão bem para a pandemia, por que não para o resto da vida? Muito obrigada, Daniela. Eu que agradeço. O Entre Conversas fica por aqui. Eu vejo vocês na próxima edição. Tchau.